João, capítulo número 1, versículos 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ore comigo nesse momento. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, humildemente nos colocamos diante de Ti para sermos, ó Deus, aqueles que vão estar traduzindo a Tua verdade para os corações que estão nos acompanhando agora. Meu Deus, que haja um mover do Teu Espírito Santo na vida de todos que estão nos ouvindo e que ainda vão, Senhor, entrar em contato com esta palavra em algum momento. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar na presença do Senhor. Também vou pedir licença aqui para me assentar, para nós iniciarmos a nossa reflexão. Existe uma ideia no meio evangélico que nós fomos chamados para ser uma réplica de Jesus. Mas eu quero discordar dessa expressão ou dessa ideia, dizendo que na verdade nós não somos uma réplica, nós somos a expressão atual do modelo original. Nós somos a manifestação histórica no atual tempo de quem Jesus é de verdade. Podemos ser diferentes, podemos atuar de maneira diferente, podemos ter modelos diferentes, mas nós carregamos em nós a marca que testifica que somos originais. Os elementos que comprovam a nossa originalidade e que contam a nossa história como igreja estão em nós. Por isso, quando a Bíblia fala de nós sermos santos como Deus é santo, é nessa perspectiva. Não tem a ver com meu comportamento tão somente, não tem a ver com a minha funcionalidade, mas tem a ver com a minha natureza. Isso precisa ser entendido de maneira bem clara, para nós não cairmos em equívocos, em erros que produzem, na verdade, muitas vezes angústias em nosso coração. Porque textos como esse, sede santos como eu sou santo, em vez de traduzir uma paz, uma convicção de natureza, acabam nos empurrando para comportamentos que nos esmagam, porque a gente começa a entender os conceitos, como eu já disse em uma outra oportunidade, a partir de nós. Por isso, a santidade que Deus nos pede não tem a ver com o meu esforço, tem a ver com a minha história, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com aquilo que eu manifesto. A minha manifestação mostrando que eu faço parte de uma história. Somos parte de algo que muitos vivenciam e que agora eu fui chamado para fazer parte. Não somos uma réplica, nem somos uma cópia dos que nos antecederam, mas uma manifestação nova
daquilo que eu sou de verdade. Igreja do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do novo nascimento, eu passo a fazer parte da família de Deus. E a família de Deus tem uma história. A família de Deus tem uma trajetória. Por isso que nós nascemos no tempo atual. Por isso a importância de nós entendermos que você não nasceu há 100 anos atrás para fazer parte daquela manifestação. Nem há 200, você nasceu no momento certo para manifestar no tempo atual o que Jesus é na história no atual momento. Por isso que às vezes quando nós ficamos tentando imitar certas práticas, sem nos ater para o que de fato é o importante, que é a nossa natureza, nós começamos a achar que certos modelos, até mesmo dentro da Bíblia, precisam ser reativados. Por exemplo, existe uma ideia no meio evangélico que a igreja que nós deveríamos ser é a igreja dos Atos dos Apóstolos, dos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que todos vendiam tudo e tinham tudo em comum. Mas se você prestar atenção nos escritos bíblicos, você vai ver que isso deu conta até uma certa altura, depois não deu conta mais. Tanto que a Bíblia diz que Paulo levanta contribuições para ajudar os irmãos que estavam passando por muitas dificuldades lá. E houve uma grande dispersão. Aquilo foi algo importante, transformador para aquele momento. Existem os princípios que nós podemos viver e devemos viver, que é o princípio que encontramos em toda a palavra de Deus. Mas o modelo em si, nós não podemos ficar tentando reviver, porque é um outro momento histórico, e por isso o Senhor está trabalhando na história, não para repetir modelos, mas para fazer com que nós manifestemos no tempo atual quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente precisa começar a entender uma verdade, que se nós não prestarmos atenção, acabamos por desvirtuar o conceito. Porque às vezes a gente pensa que o falso é aquilo que não é. E o falso não é aquilo que não é. Deixa eu explicar isso. O que é uma calça falsa? Uma calça falsa é uma saia. Não é uma calça. Às vezes nós temos essas. O que é um relógio falso? Relógio falso é um bracelete. Não é relógio. Só que a gente confunde o falso com o original. Existem calças de uma determinada marca que não são reconhecidas como original, mas são calças, não são calças falsas. Existem relógios que são verdadeiros. É um relógio, ele funciona, ele marca a hora. Quantos? Marca os segundos, os minutos, está ali. É um relógio na sua verdadeira concepção de relógio. Mas existem relógios que não são originais. Existem relógios que custam milhares de dólares. Talvez até passem de 1 milhão. Por quê? Porque não tem a ver com falso, tem a ver com o original.
E por que ele é original? Porque ele conta uma história. Porque o autor, quando pega ele sabe que é dele. E aí então, é por isso que leva a sua marca. Não é porque é um relógio. Não é porque marca horas. Não é porque faz um trabalho de um relógio. E às vezes nós temos essas dificuldades de entendermos. Achamos porque funcionamos como somos originais. E não é assim que as coisas são concebidas. Nós não podemos achar que porque nós funcionamos como um relógio, nós temos a originalidade de algo que conta uma história. Eu poderia aqui, eu não vou fazer propaganda de nenhum relógio, mas você conhece muitos relógios e muitas calças, muitas roupas, muitas bolsas que, de fato, elas têm um preço extremado, não porque é calça, não porque é bolsa e nem porque é relógio, mas porque conta uma história, porque tem uma marca que o acompanha ou a acompanha durante toda a sua manifestação. Pode ser diferente no seu modelo, pode ter cores diferentes, mas é, de fato, reconhecível por aquele que a criou, o criou como original. Se você colocar na frente dele ou dela, apenas numa rápida observação, se sabe que não é original. Por isso, tudo que na nossa vida nós manifestamos não tem a ver com comportamento, não tem a ver com funcionalidade, não tem a ver com fazermos alguma coisa, mas tem a ver com essa manifestação da nossa origem. A manifestação de quem nós somos em essência. A manifestação da marca daquele que nos criou. E talvez esse seja talvez um pior de todos os enganos que muitos estão sofrendo. Porque eles acham que porque fazem algo parecido, é uma bolsa, carrega coisas, tem uma função, é um relógio, marca horas, faz a função, mas não tem a marca da originalidade. Por isso, que para nós vivermos a vida com Deus, não pode ser algo simplesmente baseado em comportamento, em ações que pareçam. Tem que ser a tradução de uma natureza. Eu nasci de novo. Eu recebi o poder em mim, como diz o texto que lemos, de ser filho de Deus. E isso não tem a ver, como diz a palavra de Deus, com sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. De Deus. Por isso, a vida com Deus
não é um esforço para ser funcional, não é parecer um relógio, é ter as marcas daquele que nos chamou. É manifestarmos a sua identidade, a sua natureza. Se você não entender isso, aquilo que você vai conseguir de fato é apenas mais uma vida religiosa. Você vai estar orando, você vai estar participando de culto, você vai estar ofertando, você vai estar até, quem sabe, trabalhando em uma organização denominacional, mas é apenas um não falso. Não falso, mas não é um verdadeiro. É algo que é um relógio, que é uma calça, que é uma bolsa, faz a função de, mas não traduz a história que de fato a marca produz em nossas vidas. Por isso, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, que vão chegar muitas pessoas que vão dizer: Senhor, eu não fui falso. Eu expulsei demônios. Eu não expulsei falsamente um demônio. Eu não curei falsamente alguém. Está lá. Eu não profetizei falsamente. Eu disse, eu preguei a tua palavra. Paulo diz que uns pregavam de boa mente, outros apenas para fazer provocações a ele. E ele disse: contanto que preguem o evangelho. Mas sabe o que o Senhor Jesus vai dizer para eles? Eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte da minha história. Vocês não traduzem quem eu sou de verdade. Vocês funcionam bem. Vocês fazem o trabalho muito bem. Mas o que de fato eu estou procurando em vocês são as marcas que demonstram que vocês contam a minha história e não a sua história. E não a história de uma denominação. E se a gente não entender, às vezes a gente fica achando que o que vai fazer é chegarmos e dizermos para o Senhor: Senhor Jesus, mas nós fomos relógio. Nós marcamos as horas. Nós funcionamos bem como um relógio. Mas o que ele vai dizer? Verdade. Vocês fizeram isso tudo. Mas eu não reconheço vocês. Porque eu não chamei vocês para funcionar. Eu chamei vocês para manifestar quem eu sou na história. Não é você fazer bem alguma coisa. É você fazer algo que me traduza, que mostre de verdade quem eu sou nas ações que você faz. Vocês não fazem parte da minha história. Vocês fizeram as suas próprias histórias. Vocês não foram falsos, mas não tiveram a legitimidade. Não tiveram a originalidade.
conta uma história que eu não reconheço. Por isso, a gente precisa saber se de fato essa expressão que estamos fazendo é uma expressão do meu espírito ou é a expressão da minha carne. Porque a Bíblia diz, e Paulo também fala, que um dia nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. Não para sermos julgados para condenação, não é isso. Mas para recebermos o galardão. Cada um de nós. E a Bíblia diz que uns vão construir com feno, palha, madeira, outros com pedras preciosas, outros com outros materiais igualmente preciosos. E aquilo que vai ser provado pelo fogo, aquilo que se queima, se perderá. Esse vai ser salvo, mas como que pelo fogo, diz a Bíblia Sagrada. Porque tudo que manifestou a partir da sua nova vida teve base na sua carne e não no seu espírito. Teve manifestação a partir daquilo que temos chamado de estratégias da carne, mas não de um coração verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, movidos muitas vezes por espírito religioso, e não pelo Espírito Santo de Deus. E tem gente que acha que só porque não é falso, é legítimo. Ele está sendo verdadeiro, mas na sua carne, e não no espírito. Como é que eu sei que eu sou verdadeiro no meu espírito e não na minha carne? Qual é a identidade que Jesus disse? São algumas, mas eu vou citar algumas, só para a gente começar a perceber. A mais importante delas, o amor. O que eu faço, eu não faço para receber alguma coisa. O que eu faço, eu não faço porque eu estou com medo que Deus pese a mão. Isso é o espírito religioso, é a carne. O que eu faço é a demonstração da minha gratidão em amor a Deus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, que vocês contam a minha história, não é de vocês, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É isso que demonstra a legitimidade. Não é fazer alguma coisa porque me faz sentir bem. Porque às vezes você vai ser desafiado a fazer coisas que você não vai se sentir tão bem. Mas porque você sabe que a manifestação do Espírito e do amor é o mesmo sentimento que habitou em Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 5, o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que esvaziou-se, não se apegou àquilo que ele era, mas se entregou por amor a todos nós. Por isso, quando você nasce de novo, é a partir do Espírito que você precisa começar a se manifestar, a ser essa manifestação histórica de Jesus. Contar a mesma história num outro momento, de maneira legítima. Não se contente em ser funcional. Busque ser original. Tudo que você faz, faz a partir do amor por Deus, da gratidão, manifestando graça para os outros,
através da fé. E isso, irmãos, é tão tremendo que se você pega um relógio e coloca diante do criador de uma certa marca famosa de relógio, ele vai saber o que está acontecendo se for o relógio dele. Se é dele. Mas se não é, ele simplesmente vai dizer, não reconheço. É Mateus 7, 22. Não reconheço. Então é melhor ser um santo, um salvo quebrado, do que um iníquo, um perdido que funciona. É melhor. Por quê? Porque um salvo, um santo, um lavado no sangue do Cordeiro, um que nasceu de novo, que se quebra, ele vai chegar diante do seu autor, do seu Criador, ele vai dizer assim: eu o conheço, eu tenho as peças de reposição. Mas se é um falso ou não falso, apenas um que funciona, ele vai chegar e vai dizer: eu sei até como isso tudo funciona. Reconheço como é que as coisas funcionam aqui, mas as minhas peças são para aquele relógio. Eu só trabalho com peças originais. Deus só trabalha com peça original. Por isso, se você tem que se manifestar na vida, para qualquer coisa, manifeste-se a partir da sua fé. Manifeste-se a partir da sua nova natureza, não da sua carne. A carne, o próprio Jesus disse, para nada aproveita. Comece a buscar de Deus a orientação e dizer: meu Deus, eu quero ser original. Eu quero ter legitimidade em cada ação que eu faço. Não quero fazer só por fazer. Eu quero fazer da maneira que te expresse, que conte a tua história nesse momento. Por isso, meu querido, o andar no Espírito, o ter uma vida com Deus, não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo através de mim. É isso que ele reconhece. Seja o que for, orar, o cantar, o participar de um culto, o fazer qualquer atividade, tem que expressar esta história que agora faz parte de mim, porque é a história da minha família, a família de Deus. E quando Deus olha, Ele tem o compromisso de manter você funcionando, porque você é original. Está não contando a sua história, mas a história da nossa família em Cristo Jesus. Por isso, acho extraordinário 1 João 3, versículo 1, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos reconhece, porque não o conheceu. O mundo, quando olha para você,
Ele não te reconhece. Na verdade, Jesus disse até que aqueles que são originais vindo do Senhor, o mundo os odeia. Mas o Senhor te reconhece. O Senhor sabe quem você é. Porque você age não pela força da carne, mas pelo Espírito Santo. Por isso, o mesmo Espírito testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos filhos de Deus. Manifestação legítima, original dele, nesse momento histórico, para a glória do Deus Pai. Quem recebe essa palavra? Eu quero que você ore comigo neste momento, dentro dessas verdades que você ouviu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelas verdades que tu tem nos dado. Obrigado, meu Deus, por aquilo que temos recebido em nosso coração, pela reflexão que estamos fazendo. Obrigado, Pai. Abençoa cada vida que aqui está. Guarda, protege, sustenta, anima, para que tenham, Senhor, venham buscar, Senhor, em Ti, daquilo que de Ti, Senhor, nós temos em nós, o Teu Espírito em nós, a manifestação em tudo que fazemos, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.